Estes são a nossa Lua e o nosso planeta Terra. Já alguma vez pensou se existe vida lá fora? Já alguma vez pensou na possibilidade de existirem outras espécies para além da nossa? Diante dessa dúvida, existem diversas teorias. Os círculos nas plantações, também chamados de agroglifos, são formações que aparecem em diversas plantações. Serão feitos pelo homem ou obra de algo que nós não conhecemos? Suspeitas indicam que estes desenhos podem ter sido feitos por algo extraterrestre. Estudos relatam que, para fazer estes desenhos, são necessários muitos conhecimentos matemáticos e que, dada a técnica, não podem ter sido feitos por humanos. Foi no dia 16 de novembro de 1974, com a transmissão de uma mensagem especialmente projetada por Carl Sagan para ser enviada para o espaço pelo maior radiotelescópio do mundo, o de Arecibo, localizado em Porto Rico. Esta mensagem teve algumas características especiais. Consistia-se em 1679 impulsos de código binário que levaram 3 minutos para serem transmitidos na frequência de 2380 MHz. Este sinal foi direcionado para o agrupamento globular estelar M13, que está a aproximadamente 25 mil anos de luz de distância e possui cerca de 300 mil estrelas na constelação de Hércules. A mensagem original compreendia 7 secções, cada uma representando um aspecto particular da nossa civilização. A primeira secção, a branco, é uma representação binária dos números de 1 a 10. A segunda secção, a roxo, contém os valores binários 1, 6, 7, 8 e 15, que indicam os números atómicos dos elementos primários para a constituição da vida na Terra: hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo. A terceira secção, a verde, representa uma fórmula para as moléculas dos açúcares e bases de nucleotídeos do DNA humano. A quarta secção, azul com a barra branca vertical, é uma representação gráfica da dupla hélice do DNA humano. No centro, o número dos nucleotídeos do DNA. A quinta secção, a vermelho, é uma representação de nós humanos com um corpo, 2 braços e 2 pernas, como um homem esticado. Na direita está um valor binário da população da Terra. No lado esquerdo existe um número binário correspondente à altura do ser humano. A sexta secção, a amarelo, é uma representação simplificada do nosso sistema solar. Mostra o Sol e 9 planetas, numa representação aproximada de tamanhos, deixando representado que o terceiro planeta, a Terra, é significativo em relação aos outros. A sétima secção, a roxo, indica que a mensagem foi enviada por um radiotelescópio no comprimento de onda de 2380 MHz. 30 anos depois, começámos a receber respostas da mensagem que tínhamos enviado para o espaço. Eram feitas com uma técnica peculiar. As flores diminuíam de tamanho, desenhando assim formas nos campos agrícolas. Recebemos respostas durante vários anos, todas elas com terminologias parecidas com aquela que foi enviada na mensagem de Carl Sagan. Tendo as flores diminuído de tamanho e as respostas tendo informações avançadas, terão sido vidas extraterrestres a responder à nossa mensagem?
Na noite de 2 de julho de 1947, uma tempestade muito forte passou numa zona situada a 120 km a noroeste de Roswell, no estado do Novo México, nos Estados Unidos da América. Os ruídos naquela noite ressoaram mais que os trovões dos eventos climáticos comuns na região. No dia seguinte, um cidadão foi investigar o local e deparou-se com vários escombros. Eram pedaços de metal brilhantes e opacos. Os materiais em questão tinham características incomuns. Eram finos e leves como papel, mas eram resistentes ao ponto de não ser possível dobrá-los ou parti-los. O indivíduo levou alguns desses escombros para análise militar em Roswell. O local onde o material havia sido descoberto teve o seu acesso imediatamente bloqueado para que os corpos militares pudessem atuar naquela área. Rapidamente os mídias obtiveram informações e espalharam-nas através de notícias que chocaram o mundo. Ao ver a repercussão do acontecimento, os militares encobriram o caso ao dizer que o material que havia sido descoberto fazia parte de um balão meteorológico. Não fazia sentido, mas o caso ficou arquivado para muitos curiosos da ufologia. Mais tarde o caso veio a ser parcialmente redescoberto e, com isso, surgiram novos detalhes. Dizia-se que os militares teriam investigado os restantes escombros no local e, com isso, descoberto um objeto não identificado que se parecia com uma nave. O objeto teria no seu interior um corpo alienígena encapsulado que mais tarde veio a ser analisado medicinalmente, mas, infelizmente, são pormenores que nunca vieram a ser confirmados. A Área 51 é uma base militar e um destacamento remoto da base da Força Aérea de Edwards com aproximadamente 1552 km². As instalações estão localizadas em uma região no sul de Nevada, no oeste dos Estados Unidos da América. Localizado no coração da terra árida de Groom Lake, é um enorme aeroporto militar que foi mantido em segredo por décadas. O nome Área 51 vem da divisão do governo dos Estados Unidos para o gerenciamento de serviços cujo objetivo é designar uma parte do deserto em Nevada. O principal objetivo da base é apoiar o desenvolvimento de sistemas de armamento e realizar testes em tecnologia de voo. Os segredos que cercam a base e a política contraditória do governo dos Estados Unidos da América, que apontaram que essa base não existia, transformaram este lugar no tema principal das teorias da conspiração e dos fenómenos ufológicos. A base surgiu no ano 1954 e era utilizada apenas para testes de alguns modelos de aviões. Tinha poucos hangares e apenas uma pista de descolagem. Características que vieram a mudar após a década de 80, quando foram adicionados novos hangares, pistas, armazéns de munições, torres à prova de explosão, radares e reboques. Em 1995, o governo federal expandiu a área exclusiva ao redor da base para incluir as montanhas próximas, que até aquele momento era o único local de onde se podia observar a base.
Para além do extenso espaço exclusivo e fechado a qualquer tipo de visitas não autorizadas, existem relatos de que a verdadeira base não está na superfície, mas sim no subsolo. É nítido que desta base militar surgiram novas tecnologias que influenciaram bastante a produção de aviões militares, bem como marcaram a história da mesma, tais como o U-2, apelidado de Dragon Lady, é um avião de reconhecimento em altas altitudes utilizado pela Força Aérea dos Estados Unidos. F-117 é um bombardeiro furtivo desenvolvido pela Divisão de Projetos Secretos da Lockheed e operado pela Força Aérea dos Estados Unidos. A-12 é uma aeronave de reconhecimento construída pela Lockheed para a Agência Central de Inteligência, CIA. Bob Lazar, um ex-trabalhador da base, relatou que a natureza reservada e a incontestável conexão com investigadores de aeronaves classificadas, agregados a relatórios de fenómenos estranhos, conduziram à conversão da Área 51 em um fundo de teorias da conspiração. Algumas das atividades pouco convencionais que estariam em ocorrência na Área 51 incluem o armazenamento, análise e investigação de material especial recolhido em Roswell, o desenvolvimento das viagens no tempo e tecnologia de teletransporte, o desenvolvimento de estranhos sistemas de propulsão relacionados com o projeto Aurora, um projeto hipotético de um avião de reconhecimento hipersónico ultra-secreto americano. A investigação extremamente confidencial de vida extraterrestre por parte dos Estados Unidos da América. Em 1994, o governo foi obrigado a reconhecer que existia uma base secreta na região devido a um processo por lixo tóxico. Uma determinação presidencial em resposta a processos judiciais ambientais e por parte de empregados, que incluem um processo de diversas exposições a lixos tóxicos, é publicada anualmente mencionando as leis ambientais das operações da Força Aérea no local. A 14 de julho de 2003, o governo federal dos Estados Unidos da América admitiu a existência da instalação e reconheceu silenciosamente que a Força Aérea possui um local próximo do lago, mas não proporciona mais informações. Até então, a base não aparecia nos mapas públicos do governo norte-americano. Mais tarde, em agosto de 2013, o governo dos Estados Unidos da América finalmente tomou uma decisão ao perceber que qualquer pessoa com o Google Earth poderia facilmente encontrar a base e, como tal, esta foi tornada oficialmente geograficamente pública por parte do governo. Até aos dias de hoje, não existem dados oficiais que confirmem as investigações de material ou vídeo extraterrestre na Área 51. O Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, divulgou em 2020 imagens gravadas em 2004 em San Diego e em 2015, num local não revelado, de um fenómeno não identificado, como o intitularam. Em comunicado, o Departamento de Defesa norte-americano diz que a divulgação dos vídeos pretende esclarecer quaisquer equívocos do público sobre se as filmagens que têm estado a circular eram ou não reais, ou se há ou não mais vídeos. Após uma análise exaustiva, o departamento determinou que a divulgação autorizada destes vídeos não confidenciais não revela quaisquer capacidades ou sistemas sensíveis e não interfere em quaisquer investigações subsequentes de incursões aéreas não identificadas do espaço aéreo militar, citava o comunicado. O comunicado refere que os vídeos começaram a circular no domínio público após as emissões não autorizadas em 2007 e em 2017.
O vídeo de 2004 mostra um acontecimento em que dois pilotos encontraram um objeto oblongo a pairar sobre a água, que depois voou rapidamente para longe. Voou como nunca vi, disse o comandante David Fravor, um dos pilotos presentes durante a captura dos vídeos. Os vídeos de 2015 mostram objetos a mover-se rapidamente pelo céu e, nas gravações, ouve-se o espanto dos pilotos. Dude, there's a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Em 2015, Luiz Elizondo, ex-oficial do Pentágono, disse que acredita que há provas muito convincentes de que podemos não estar sozinhos. Elizondo refere que os objetos apresentam características que não estão atualmente no inventário dos Estados Unidos da América, nem em nenhum inventário estrangeiro. Será esta a maior evidência de que fomos descobertos por outras vidas, bem como o descobrimento de que existe vida inteligente para além da nossa?